Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Estão todos vendo a tela? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Bom, eu quero Sim, agradecer o convite e quero dizer que, bom, isso aqui é só contar a nossa experiência, não é nada a mais do que vocês todos devem fazer, e é só para incitar, talvez, uma discussão, uma troca de experiência, para a gente aprender juntos como lidar com uma situação tão diferente, tão inusitada e tão difícil, porque, como acabamos de falar, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, ela vai durar mais, e a gente, como banco de sangue, sofre muitas influências desse momento tão negativo. Então, eu só queria começar falando sobre o vírus, né? O vírus é um coronavírus. A família coronavírus tem 4 subfamílias, alfa, beta, gama e delta. Só alfa e beta tem vírus que comprometem os humanos, gama e delta só animais. E até 1962 não se conhecia nenhum coronavírus infectando o homem, só foi em 1962 que começou a ser identificado esse tipo de vírus em infecções respiratórias leves a moderadas em humanos, especialmente bronquiolites em crianças. Até que em 2002 surgiu um vírus na China, que foi o SARS-CoV, e que causou um quadro pulmonar gravíssimo, com uma letalidade alta, e aí a família coronavírus passou a tomar um vulto de importância muito maior em humanos. Aquilo lá ficou controlado, ficou restrito à China, até que 10 anos depois surgiu um outro coronavírus, o MERS, que apareceu no Oriente Médio, também ficou restrito lá, mas com uma letalidade super alta de quase 30%. E aí tudo estava quieto, ninguém se falava mais em coronavírus, até que no final de 2019 surge esse novo coronavírus, chamado agora SARS-CoV-2, e que fez isso com todos nós. Então, ele trata-se de um beta-coronavírus que tem um genoma relativamente grande, de 26 a 32 quilobases. Ele tem um envelope lipídico que nos facilita em algumas coisas em termos de inativação e limpeza com sabão. E é um vírus senso-RNA. Então, aqui tem uma estrutura morfológica desse vírus. A gente vê aqui o envelope lipídico envolvendo a molécula de RNA e as proteínas estruturais na sua membrana, que são uma glicoproteína de membrana, uma proteína do capsídeo e a proteína spike, que é a mais importante, porque é com ela que o vírus interage com o receptor ACE2 e CD137, CD147, desculpa, para internalizar na célula. Então, esta é a glicoproteína alvo para a gente desenvolver algum anticorpo monoclonal ou terapias que possam inibir a entrada do vírus na célula. Esse vírus, 2/3 dos casos iniciais vieram de um cluster chinês, de um supermercado. Eles tinham alguma relação geográfica ou de trabalho com o mercado de frutos do mar e de animais silvestres, localizado em Wuhan, na província de Hubei. E a partir dali é que os casos começaram a se disseminar por esta cidade. Rapidamente o vírus foi avaliado, todo o genoma dele, e ele tem 80% de homologia com aquele SARS-CoV, aquele primeiro vírus de 2002, isto mostrando que ele não veio de laboratório, não foi uma criação chinesa para fazer toda essa situação, ele realmente veio de uma evolução, de uma mutação do SARS-CoV-1, que virou SARS-CoV-2. E como esses coronavírus, eles são o hospedeiro primário, é o morcego, esse vírus também tem 95% de homologia do coronavírus do morcego. Entretanto, é interessante, ele nunca foi encontrado em morcegos do mercado, trazendo a suspeita que há um hospedeiro intermediário e foi desse hospedeiro intermediário que ele chegou até os humanos. Então, aquela coisa de falar, comer um morcego vivo, um morcego cru, foi por isso que pegou? Não, porque realmente esse vírus não foi encontrado dentro do morcego. A sua transmissão se faz através de gotículas respiratórias, então o vírus se espalha a partir da tosse ou espirro de uma pessoa infectada, e a pessoa que inala essas gotículas ou toca superfícies infectadas acaba podendo se infectar. Existe especulação sobre a transmissão fecal-oral, uma vez que suave anal de pacientes na UTI tem se mostrado positivo para o vírus, mas essa forma de transmissão é apenas especulativa. E o R0 desse vírus, esse é o grande problema dele, o R0 dele é de 2,8, isso faz com que quase 3 pessoas são contaminadas com cada um
cada paciente já com o vírus. Esses são os dados de hoje, à 1h30 da tarde. No total, já temos 5.600.000 pessoas confirmadas, com 352 mil mortes e 188 países acometidos. São números astronômicos, mas o que mais chama a atenção é que tudo isso aconteceu em apenas 5 meses. Quando a gente vê aqui a curva, a gente percebe a curva ascendente que aconteceu a partir de março, mostrando a velocidade de crescimento dessa pandemia. E a gente nota que depois da Ásia, onde ele surgiu, quando ele atingiu a Europa e as Américas, foi que os casos realmente subiram, que foi a partir de março. E interessantemente é que a África está começando, mas ela não parece ter uma curva de crescimento tão grande quanto aconteceu nas Américas, especialmente na América do Sul, mostrando que nem sempre a condição de saúde da população, a condição sanitária da população, vai influenciar nesta pandemia. Não sabemos ainda como a África vai evoluir, vamos ver, mas a princípio não parece que está tendo uma curva de crescimento tão grande quanto foi no Brasil ou na América do Sul. Do ponto de vista clínico, a doença tem 3 fases bastante interessantes. Uma fase inicial, que é a fase de resposta viral, a fase de replicação viral, onde o paciente tem sintomas leves de gripe, são sintomas mais inespecíficos, como febre, mal-estar, diarreia, tosse seca e anosmia, que tem sido muito relatado pelos pacientes. A maior parte dos pacientes ficam nesta fase, mas alguns poucos evoluem para uma fase segunda, que é uma fase pulmonar, onde começa a aparecer falta de ar e hipoxemia. Também, da mesma forma, alguns pacientes param por aí e outros evoluem a partir dessa fase pulmonar para uma fase de resposta inflamatória brutal, que é a fase 3 da hiperinflamação, onde aparece uma doença respiratória grave, muitas vezes com choque, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. São 3 fases distintas. Felizmente, a minoria desses pacientes chegam a esta terceira fase, mas quando chegam, o quadro é extremamente grave. O que nós temos aprendido em termos de tratamento é mexer com esta fase de hiperinflamação, utilizando corticoide, heparina, imunoglobulina, inibidor de interleucina, tocilizumab, enfim, todas as drogas possíveis para serem tratadas nesta fase. Mas o que nós não temos ainda é um tratamento eficaz para a primeira fase, que é a fase de replicação viral, para tentar inibir que esses pacientes evoluem para a fase 2 ou fase 3. Muitos estudos clínicos estão em andamento, com várias drogas sendo testadas isoladas ou em conjunto no mundo, mas não temos nada definitivo ainda. E entre eles, o plasma convalescente, que é o que nós vamos discutir, que faz parte hoje do nosso arsenal no banco de sangue. Mas uma coisa que se pergunta é: os estoques de sangue podem atingir níveis críticos durante essa pandemia? Sim, claro que sim. E os efeitos negativos sobre o suprimento de sangue se dará por várias razões. Primeiro, que os doadores terão medo de serem expostos ao SARS-CoV-2 durante a doação, uma vez que a maior parte dos postos de coleta estão inseridos dentro do ambiente hospitalar. Além disso, o aumento de casos positivos confirmados, irá diminuir o número de candidatos aptos à doação e também irá diminuir, talvez, o número de colaboradores aptos para trabalhar nas áreas de coleta. E, por fim, o isolamento social e o lockdown irão diminuir a mobilização de pessoas e o número de doadores. Então, essas são as causas que provavelmente levam, numa situação de pandemia, à redução das doações e dos estoques de sangue. Isso foi tão importante, isso nos assustou de tal forma que nós, em 4 de março de 2020, a ABB já estava, mesmo antes de ter a situação tão crítica que teve 2, 3 semanas depois, já estava solicitando para os americanos realizarem doações de sangue para manter um adequado suprimento de sangue, mesmo na vigência da pandemia de coronavírus, porque, obviamente, os estoques de sangue estavam caindo. E aquele chamamento da ABB nos assustou, que se lá estava acontecendo isso, que tem uma doação tão regular de sangue, como ficaria o Brasil com a pandemia? Além disso, a Itália também, através do seu Ministério da Saúde, preocupado que foi, especialmente na região da Lombardia, com aquele lockdown tão intenso que a gente viu as imagens na televisão, também acabou incluindo a doação de sangue na lista de atividades urgentes e essenciais, permitindo a saída das pessoas das suas casas para fazer a doação de sangue. Eram pouquíssimas
as possibilidades deles saírem de casa sem serem multados ou abordados, uma delas era a doação de sangue. Preocupados que estavam. E com um estoque tão ruim de sangue, quais seriam os pacientes mais afetados nessa situação? Sem dúvida nenhuma, são os pacientes em regimes crônicos de transfusão. Os renais crônicos, os pacientes nossos oncohematológicos, os pacientes com hemoglobinopatias, enfim, esses são pacientes que, aconteça o que acontecer, eles vão continuar tomando sangue. Ainda que os procedimentos eletivos sejam suspensos, cirurgias e outros procedimentos, esses pacientes continuarão com seus tratamentos e necessitarão de sangue. Então, se a gente não tiver um suprimento adequado, são esses os pacientes que mais vão sentir a falta de sangue. Além disso, a gente não pode esquecer que mesmo que a gente suspenda a maior parte das cirurgias eletivas, tem algumas que não poderão ser adiadas, elas precisam ocorrer e vão usar sangue. A gente tem algumas cirurgias emergenciais, como o parto, sangramentos relacionados ao parto ou traumas, que nós vamos precisar de sangue, enfim. São situações, todas elas, que nos obrigam a ter um estoque suficiente para suprir essas necessidades. E eu queria chamar a atenção que os pacientes com Covid-19, embora não sejam tomadores de sangue habituais, mas muitos deles em sepse grave ou que estejam em ECMO, vão necessitar de unidades de sangue para poder fazer o seu tratamento e acaba também contribuindo para a liberação de unidades de sangue do banco de sangue. E aí, bom, como é que nós estamos na Fundação ProSangue? Então, quando começou fevereiro, nós estávamos com estoque baixo de sangue, aqui concentrado de massas O negativo e laranja, em azul O positivo e em cinza o A positivo. Então, nós estávamos já com estoque baixo de O positivo e O negativo, porque tradicionalmente o mês de janeiro na cidade de São Paulo é muito ruim para a coleta de sangue. Pós-festas, férias escolares, as pessoas viajam, as doações são bem reduzidas. E aí a gente entrou em fevereiro e começamos a ter alguma recuperação no mês de fevereiro, como é habitual, até que no dia 26 de fevereiro tivemos o primeiro caso diagnosticado na cidade, e aí os estoques começaram a cair vertiginosamente, exatamente porque a gente começou a não ter mais doador. E nós chegamos no dia 6 de março numa situação tão crítica que eu tinha 60 bolsas de sangue O positivo para atender toda a cidade de São Paulo. Eu só queria lembrar para vocês que a Fundação ProSangue atende todo o complexo do HC, mas atende outros quase 100 hospitais da rede pública estadual da Grande São Paulo. A maior parte desses serviços não são serviços grandes, mas tem uns 5 ou 6 serviços muito grandes, como o Instituto Dante Pazanese, Hospital do Mandaqui, Hospital de Osasco, Hospital de Sapopemba, que são hospitais que têm alto consumo de sangue. Então, isto aqui ia gerar um colapso de sangue, um colapso de fornecimento de sangue na cidade de São Paulo, com interrupção de muitas cirurgias em toda a cidade. Então, isso aqui foi uma situação extremamente preocupante. Só para mostrar para vocês, nós temos habitualmente, nós fazemos uma análise diária do nosso estoque de sangue, e isso é passado para todos os gestores e todas as áreas por volta das 15 horas de todos os dias. E os nossos estoques são classificados em 5 graus: emergência, crítico, alerta ou ideal. Isto para cada tipo de sangue. Essa conta foi feita baseada no consumo médio de estoque dos últimos 2 anos, com 2 desvios padrões para cima, para dar uma margem de segurança. Então, nós estávamos, naquele momento, com estoque emergencial para o sangue O positivo e O negativo. E aí, o que nós fizemos naquele primeiro momento? Nós temos um plano de gerenciamento e de atendimento a desastres e catástrofes. Esse plano foi escrito há mais ou menos 5 anos atrás e prevê todas as situações de desastres e catástrofes que podem acontecer e comprometer o banco de sangue. Esse plano foi criado principalmente depois de um incêndio que nós tivemos numa noite de Natal na instituição e que nós ficamos com um comprometimento muito grande das atividades no banco de sangue. Então, criamos esse plano que contempla uma série de situações de desastres. E entre elas, veja, o plano M é restrição temporária na capacidade de coleta, pandemias, endemias, vacinação em massa, entre outros. E ele já diz aqui o impacto potencial de uma pandemia no abastecimento de sangue e hemocomponentes afeta a segurança do sangue coletado de indivíduos infectados, diminui os estoques devido à queda do número de doações, pode levar à proporção da infecção entre doadores de sangue e funcionários do serviço de hemoterapia. Nessa situação, o esforço deve concentrar os locais de doação voluntárias em áreas afastadas do serviço de atendimento a pacientes e dos postos da Fundação ProSangue. E aí tem uma série de condutas que cada área tinha que tomar.
E hoje, eu lendo isso aqui, parece que eu escrevi isso hoje. Na verdade, eu escrevi isso há 5 anos atrás, quando a gente não tinha a pandemia ainda, mas parece que a gente já estava imaginando o que um dia pudesse acontecer e o que é que a gente tinha que fazer nesse momento. E assim fizemos. O plano de catástrofe, então, ele tinha, neste plano M de pandemias, ele tem 5 pilares fundamentais que a gente tinha que olhar. O pilar de manutenção dos estoques de sangue, de segurança transfusional, de segurança dos doadores, de segurança dos colaboradores e manutenção dos estoques críticos. E aí nós fomos um por um tratando deles para a gente poder passar de uma forma menos impactante durante a pandemia. Então, o primeiro deles, que foi a manutenção do estoque, imediatamente nós fomos às campanhas de mídia, com rádio, TV, jornais e utilização de mídias sociais. As televisões, todas elas vieram rapidamente, nos ajudaram, fizeram exaustivas entradas nos seus jornais para poder colaborar com aquele momento tão crítico. Sempre que nós vamos à TV, isso nos ajuda muito, especialmente, claro, a Globo, que tem uma penetração maior. Eu também acho que teve uma peça fundamental nesse momento, que foi, nós levamos essa situação para o secretário de Saúde, e ele, um daqueles pronunciamentos na hora do almoço, em que eles colocam a situação da pandemia junto com o governador, o secretário da Saúde pediu à população para fazer doação de sangue, porque os estoques estavam baixos. Eu acho que aquilo também teve uma repercussão extremamente importante na população, e acabou tendo um movimento muito grande de doadores naquele momento, e eu acho que não foi só na Fundação ProSangue, mas isso foi em todo o estado. E naquele momento, as mensagens que nós passávamos na TV eram: o estoque está baixo, o banco de sangue está funcionando normalmente, é seguro doar sangue, medidas protetivas adicionais já foram implantadas nas unidades de coleta para proteger vocês, doadores, que era o álcool gel. Na época, a gente nem tinha ainda a implantação definitiva de máscara, limpeza mais frequente das superfícies e o distanciamento social. E nós fazemos questão de dizer que o SARS-CoV-2 não é transmitido pelo sangue, para não apavorar o outro lado da história, que é o paciente que precisava tomar sangue. Ele tinha que ter informação que até aquele momento nós não tínhamos nenhuma descrição de transmissão do SARS-CoV por transfusão. Além disso, bom, entendemos que nós tínhamos que sair dos ambientes hospitalares para fazer as coletas de sangue, e fizemos isso através de coletas externas. Eu quero chamar a atenção que ali era um ponto importante de discussão, porque nós fazemos habitualmente coletas externas, mas os nossos parceiros para isso são universidades ou empresas. Só que as universidades foram fechando, foram suspendendo suas aulas, e as empresas foram se transformando todas em home office. Então, os nossos parceiros habituais deixaram de poder contribuir com as coletas externas. Ao contrário, as coletas que já estavam agendadas foram todas sendo desmarcadas paulatinamente. Então, nós discutimos aonde nós poderíamos ir, que tivesse funcionando ainda, que pudesse dar um retorno para nós. Enxergamos principalmente as Forças Armadas. Então, entramos em contato com a Polícia Militar, com o Exército, com a Aeronáutica. Todos eles se prontificaram rapidamente a permitir coletas dentro dos quartéis, ou seja, um lugar seguro. O indivíduo não precisava nem sair do seu ambiente de trabalho para fazer a doação. E nós, obviamente, íamos lá para fazer as coletas. Também acessamos alguns condomínios residenciais, condomínios grandes, que tinham 3, 4 prédios no condomínio, e também eles foram muito receptivos, nos abriram os salões de festa, nós montávamos o nosso cenário no salão de festa, e aqueles indivíduos que queriam doar já se cadastravam com o síndico ou com o zelador do condomínio, e eles iam chamando os cadastrados pelo interfone, e a pessoa descia no seu horário e não havia tumulto nenhum no ato da coleta. Tudo isso nos ajudou bastante naquele primeiro momento, além da mídia. Eu também quero ressaltar uma ação muito interessante, muito bonita e muito abrangente, que a BHH também, preocupada com os estoques de sangue, tanto das instituições públicas quanto privadas, fez uma parceria com a Federação Brasileira de Futebol e instituiu coletas móveis em vários estádios de futebol. A ideia era, juntar a paixão do futebol pela necessidade de doação de sangue. 2, utilizar o estado do seu time para que as pessoas fossem doar não no ambiente hospitalar. E 3, fazer um esquema de agendamento para não haver tumulto em nenhum horário durante a doação. Essa campanha se estendeu para o Brasil quase que inteiro. Vários estádios de futebol foram utilizados para isso. E aqui em São Paulo nós tivemos coletas na Arena Corinthians e essa semana estamos tendo no Allianz Parque. Isso também foi uma contribuição muito, muito bonita, muito importante, que a BHH nos ajudou a todos, não só os públicos quanto os privados.
Bom, isso gerou um número enorme de bolsas coletadas, e eu tenho aqui algumas imagens bonitas para mostrar. A Polícia Militar, aqui é o nosso... Veja, eu quero só lembrar que a coleta externa para nós é uma coisa muito custosa do ponto de vista financeiro e do ponto de vista logístico. Eu não tenho um ônibus, eu não tenho uma unidade móvel para fazer isso, então eu tenho que levar todos os equipamentos, montar um cenário, fazer a coleta e no final do dia fechar o cenário e trazer de volta. Isso é custoso, o funcionário também não gosta muito, porque ele não sabe que local que ele vai encontrar, ele não sabe se ele vai ter onde comer, enfim, se o banheiro é perto ou se não é perto. Então, é sempre muito difícil fazer essas coletas. Eu faço de rotina, mas é custoso. Agora, nesse momento eu não tinha outra saída, e aí nós temos imagens na Polícia Militar, na Aeronáutica, no Exército, na Arena Corinthians e na Arena, no Allianz Parque. Eu trouxe só uma foto do Allianz Parque para que não contamine vocês com esse cheiro de porcos, né, Marcos? Brincadeira, gente. E outra coisa que nós fomos olhar nesse momento foi de onde vêm os nossos doadores. Então, nós fizemos uma análise de geomapeamento dos doadores baseado no seu CEP. Então, este é o mapa da cidade de São Paulo, com seus vários bairros, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e o Centro. E quando a gente vai olhar, aqui está a graduação pelo número de doadores por 100 mil da população, nós observamos que os doadores, na sua maioria, vêm da região norte, da região oeste e da região central, e menos do extremo leste e do extremo sul da cidade. Isso tem uma importância fundamental para a gente analisar, porque eu entendo onde eu devo ir para chegar perto do doador. O extremo leste é distante, a cidade de São Paulo é uma cidade de uma mobilidade difícil, é caro o transporte público, então esses indivíduos que moram mais longe dos nossos postos de coleta, eles vêm menos para fazer a doação. É neles que eu tenho que ir. Eu não tenho posto de coleta no extremo leste, nem no extremo sul, eu acho que esta é a minha proposta para o meu planejamento de coleta de sangue nos próximos anos, é montar um posto nesses locais. Então, esse geomapeamento que nós fizemos com os doadores de janeiro a maio de 2020 foi muito importante para a gente fazer um diagnóstico dessa situação, independente da pandemia, eu posso usar esse geomapeamento para outras ações. Bom, além de aumentar o input de sangue, nós também trabalhamos nas medidas para reduzir o consumo e o descarte de hemocomponentes. Nós temos um manual de transfusão que tem sido difundido entre todos os prescritores de sangue dos hospitais que nós fornecemos sangue, e ele já tem uma indicação, uma orientação restritiva para transfusão tanto de concentrado de hemácias quanto transfusão de concentrado de plaquetas. Então, o que nós fizemos foi reforçar essas medidas baseadas nesse manual, reforçando o manual, reforçando a orientação, discutindo com alguns médicos de alguns serviços que prescrevem mais sangue e colocando em pauta a importância, neste momento, de ter um uso bastante racional da transfusão. As cirurgias eletivas e os procedimentos eletivos foram paulatinamente sendo suspensos. Não todas as cirurgias cardíacas do Instituto Dante Pazzanese e do Instituto do Coração quase que se mantiveram no seu ritmo normal, mas as outras cirurgias, muitas delas foram suspensas, então nós conseguimos ter uma diminuição do consumo de sangue. Eu trouxe aqui para vocês só uma análise do ICESP. O ICESP faz parte do Complexo HC, o Instituto do Câncer de São Paulo, e uma análise do que aconteceu em abril em relação às indicações transfusionais. É certo que este é um instituto que está muito próximo de nós, então eu tenho um acesso mais fácil aos prescritores de lá, mas foi muito interessante a gente analisar os critérios de indicação, os gatilhos transfusionais para concentrados de hemácias. Então, abaixo de 7 representou 70,4% das requisições de transfusão. Entre 7 e 8, 23,1%. E acima de 8, somente 6,5% das requisições de transfusões, sendo que a maior parte delas em azul, que são procedimentos, foram indicações cirúrgicas. Então, cirúrgicas, às vezes são pacientes que estão no ato operatório, que têm sangramento e acabam solicitando um gatilho transfusional mais alto. Então, isso mostra para a gente que a gente está na linha correta em relação ao gatilho transfusional num hospital oncohematológico como este. Lógico que isso não se reproduz para a maioria dos hospitais da cidade de São Paulo, hospitais mais periféricos, que não são hospitais de escola, eu não tenho uma penetração tão grande do meu manual de transfusão para poder ter este nível de excelência no gatilho transfusional. Mas é um trabalho que a gente faz de formiga e a gente acaba chegando lá.
Isto aqui foi o mês de abril de 2020, foram 655 requisições de transfusão analisadas do ICESP. Fora isso, nós buscamos evitar o desperdício desse recurso tão escasso nesse momento. Já utilizávamos, mas passamos a utilizar em maior escala caixas térmicas com temperatura controlada e lacradas para as unidades que iriam para dentro do centro cirúrgico. A gente sabe que cirurgião cardíaco e anestesista de cirurgia cardíaca não começa a cirurgia se não tiver o sangue dentro da sua sala, e muitas vezes eles não utilizam o sangue e acaba voltando para nós, e se nós não temos a certeza de como estava a temperatura durante o período em que esteve no centro cirúrgico, a gente não incorpora essa bolsa no nosso estoque. Então, utilizando caixas térmicas com temperatura controlada e lacrada, é uma possibilidade de eu não desperdiçar essa bolsa. Se o lacre não foi aberto, a caixa térmica volta para mim lacrada, eu sei que a bolsa não foi submetida a uma alteração de temperatura e eu posso reinseri-la no nosso estoque. Isso foi uma coisa que a gente aumentou mais durante esse período de pandemia. Além disso, discutimos cada descarte no processamento, descarte de concentrado de massa, de concentrado de plaqueta e de sangue total no processamento, e cada situação de descarte a gente discutia para tentar ver se nós podíamos evitar descartes. Tudo isso acabou gerando esta resposta a nível de estoque lá na Fundação ProSangue. Então, voltando, em laranja O negativo, em azul O positivo, em cinza o A positivo, eu tinha mostrado para vocês como estava em 6 de março, e aí a gente pode ver as curvas subindo a níveis ideais para a gente de estoque. As linhas de tendência mostrando claramente a subida desse estoque, nos transformou numa situação extremamente confortável até o dia 20 de abril. Eu vou voltar a essa situação. E aqui, quando a gente vê a evolução de consumo, também nós tivemos uma queda importante, vocês vejam as linhas de tendência do consumo de concentrado de massas, isto também até meados de abril. Essa situação nos deixou confortável e entendemos que até aquele momento nós tínhamos o controle absoluto do estoque e fornecimento de sangue durante essa pandemia. Bom, a segunda coisa, o segundo pilar que nós avaliávamos era a segurança das nossas transfusões. Será que eu tinha risco de aumentar, de diminuir a segurança da transfusão? Será que eu poderia estar colocando em risco os receptores com mais um patógeno, já que nós estamos de frente de uma pandemia, de um vírus? Este vírus podia estar nas minhas bolsas de sangue? Então, só lembrando para vocês, para a gente discutir um pouco o que é necessário para uma infecção ser transmitida por transfusão. Então, primeiro que eu tenho que ter uma fase virêmica assintomática, quer seja durante a fase aguda, quer seja durante a fase crônica da doença. E nós temos exemplos clássicos, até esses que nós testamos rotineiramente na nossa prática diária. Além de tudo, esse agente deve sobreviver nos componentes sanguíneos, nas suas condições de estocagem, pelo tempo de estocagem que a gente tem. Eu tenho que ter receptor susceptível, claro, mas, fundamentalmente, eu tenho que ter infectividade desse patógeno por via parenteral. Muitas vezes eu tenho patógeno no sangue, eu tenho patógeno na bolsa de sangue, porém, a via parenteral não é suficiente para causar uma infecção no receptor. E eu quero aqui fazer um parênteses para a dengue, porque a dengue é uma doença na qual nós temos grandes epidemias no Brasil. A gente sabe que existe uma fase virêmica assintomática antes do aparecimento dos sintomas. Nós comprovamos que os doadores chegam para doar para nós virêmicos, ou seja, nós temos bolsas com vírus positivo. Entretanto, a doença por via parenteral ela não acontece. Se acontece, ela acontece de uma forma muito pequena, muito frustra e muito leve. Ou seja, a via parenteral não tem a infectividade que tem a via vetorial. Então, é importante que a doença tenha efetividade por esta via para que ocorra a transmissão pela transfusão. E, óbvio, a doença tem que ser reconhecida pelos receptores. Então, vem a pergunta, será que o SARS-CoV pode ser uma doença infecciosa transmitida pela transfusão? Bom, se for isso, a triagem clínica de doadores previne que doadores sintomáticos doem, até pela aferição da temperatura. Então, a preocupação tinha que ser com doadores assintomáticos que pudessem estar em viremia. Teoricamente, é possível sim, porque o RNA pode ser amplificado no sangue do paciente. Eu quero mostrar para vocês esse trabalho. Já havia sido essa descrição em 2005 da presença de RNA no sangue de pacientes na época do SARS-CoV-1, mas agora em 2020
esse trabalho mostrou a presença de RNA no sangue de pacientes com Covid-19. A verdade é que aproximadamente 15% dos pacientes doentes, eles desenvolvem RNA, eles têm RNA no seu sangue e pode ser detectado por PCR. Esse RNA normalmente começa por volta do 7º ou 8º dia e desaparece após o 35º dia. Então, é possível sim, uma vez que a gente detecta RNA nesse sangue. Entretanto, a infectividade parece não acontecer por via parenteral. Isso porque nenhum vírus respiratório, nem dos coronavírus humanos, tem precedente de transmissão pela transfusão. Só lembrando que os derivados do plasma são seguros pelo método de inativação aplicados. Recentemente, acho que foi quinta-feira, foi semana passada, eu recebi esse paper dizendo com o seguinte título: transmissão de Covid-19 e transfusão de sangue, a Case Report. Quando eu li isso, eu gelei, porque eu falei, o título dá a impressão que ele vai contar um caso de transmissão efetiva por sangue. Mas, na verdade, não é. Aqui é a linha do que aconteceu. Em 12 de fevereiro, na China, um indivíduo doou feres, doou plaquetas. No dia 14 de fevereiro, essa plaqueta foi transfundida. E no dia 15 de fevereiro, o doador foi diagnosticado com Covid-19. E aí se investigou intensamente, exaustivamente, esse receptor de plaquetas, e ele foi negativo em todas as análises feitas até o dia 1º de março. Ou seja, não houve transmissão deste vírus para esse receptor, mesmo sabendo que esse indivíduo deve ter doado em uma fase virêmica da doença. Então, esse caso, ao contrário, embora o título sugira outra coisa, ele mostra que realmente não houve transmissão. E assim tanto é que a ABB diz, nenhuma transmissão de Covid-19 por sangue ou outros fluidos de origem humana foi documentada, não há relatos de transmissão por transfusão dos outros coronavírus que pegaram os humanos. Então, até o presente momento, nem a ABB, nem o FDA, nem o CDC recomendam nenhuma ação específica nos bancos de sangue em termos de triagem desses doadores para SARS-CoV-2. Para nossa felicidade, porque vocês imaginam se, além de tudo, nós tivéssemos que fazer toque de caixa, implantar algum teste molecular para detectar esse vírus no sangue humano. A única coisa que nós fazemos, como já fazemos rotineiramente, a aferição da temperatura com esse vírus, ou antes já fazíamos. Seguimos as orientações do Ministério da Saúde em relação à triagem clínica de doadores. Eles estão inaptos por 14 dias se tiverem contato domiciliar ou laboral com o doente por Covid-19 e 30 dias após o término dos sintomas para aqueles que tiveram a doença. E orientamos para que eles nos avisem até 14 dias se tiverem algum sintoma pós-doação. Então, felizmente, a segurança transfusional está preservada, apesar de nós termos uma pandemia viral. O terceiro pilar é a segurança desses doadores. Eu não podia chamar esses doadores para vir doar sangue e não ofertar algumas situações que conferissem uma segurança maior do que o habitual para esses doadores. Então, adotamos espaçamento nas filas de espera, eu creio que isso todos vocês também fizeram. Botamos cadeiras afastadas nas áreas de espera, ofertamos higienização das mãos com álcool gel, passamos a recomendar o uso de máscara cirúrgica para aqueles doadores que chegavam sem máscara. Hoje já quase todos chegam de máscara, mas aqueles que chegavam sem máscara, a gente ofertava máscara cirúrgica e passamos a fazer um agendamento da doação. Aqui eu quero chamar a atenção porque aquela velha frase de trocar pneu com o carro andando, nós tínhamos um formato de agendamento que a pessoa tinha que falar com algum funcionário para fazer um agendamento. E nós criamos uma forma de fazer um agendamento automático para acelerar, facilitar a vida do doador e a vida dos nossos funcionários, que eles começaram a não dar conta de atender ligações para fazer o agendamento. E tudo isso nós fizemos depois que a epidemia começou. Então, hoje, o nosso site abre dessa forma, agende sua doação, é simples, é rápido e garante o seu atendimento. Clique aqui, saiba como, e aqui é onde clicar para fazer o agendamento da sua doação. Quando ele clica aqui, ele já tem alguns critérios básicos de inaptidão, e se ele preencha eles, ele faz o seu cadastro, escolhe data, horário e posto de doação. E quem nos fez isto foi uma startup chamada HubGlobe, que é uma startup brasileira de tecnologia e que oferece soluções com base em sistemas de dados. Eles fizeram isso de graça para nós não temos verba para isso, e foi muito rápido, hoje funciona muito bem e é uma ferramenta que foi introduzida e não vai sair mais. Eu gostaria muito de manter
o esquema de agendamento como prioritário para que a gente controle melhor o fluxo de doador, independente da pandemia, mesmo em situação não pandemia. E aqui, só para mostrar algumas fotos para vocês, a gente marcou o chão da chegada do doador com o local onde os doadores devem ficar para ter um espaçamento. Isso tanto na fila de espera para fora, quanto já dentro da instituição. Essa é a fila para ir para a doação propriamente dita, vocês veem o chão todo marcado. E as cadeiras, nós fomos tirando cadeira sim, cadeira não, para que as pessoas sentassem de forma mais espaçada, além do álcool gel, além da máscara. Essa foi a forma como a gente achou de conseguir adaptar uma área física pequena, que nós estamos inseridos dentro do Hospital das Clínicas, no nosso posto principal de coleta, mas os outros postos também estão inseridos dentro do hospital, e espaço no hospital é disputado a tapa. Então, o nosso espaço é pequeno, essa foi a forma como a gente achou de conseguir fazer com que os doadores tivessem uma segurança um pouco maior durante esse período. Passamos a pensar na segurança dos colaboradores. Eu não posso que esses colaboradores fiquem doentes, óbvio, primeiro pela própria situação humana deles, e segundo porque eles são extremamente importantes para mim, eu tenho que ter a minha força de trabalho para poder passar por esse momento. Então, temos feito o treinamento constante dos funcionários para que eles entendem e captem todas as mensagens que a gente passa para mecanismos de segurança deles mesmos. Eles usam máscaras o tempo inteiro, cirúrgica ou N95. Eu acabei comprando máscara N95 no momento que as máscaras cirúrgicas não estavam disponíveis no mercado, porque tinham acabado. Eu não tive outra opção senão comprar N95. Então, durante um tempo, eles usaram N95, mas é muito difícil o indivíduo trabalhar o dia inteiro com a máscara N95. E luvas de procedimento em todas as áreas. Higienização constante com álcool gel das mãos, cada um tem o seu tubo de álcool gel para limpar as mãos quantas vezes eles acham necessário. Mudamos a escala de trabalho, para aqueles que quisessem atividade fim, passamos a fazer escala 12/36, para que houvesse menor número de pessoas na instituição a cada dia. E para aqueles que são de atividade meio, passaram a fazer isso em home office, de acordo com a sua essencialidade. Para as agências transfusionais, nós passamos a fazer higienização com álcool 70% das amostras de sangue vindas do complexo HC, que virou um grande covidário. E, como eu falei para vocês, o prédio central se tornou inteiro para atendimento dos pacientes com Covid-19, então nós fechamos todas as entradas que ligam um hospital ao prédio dos ambulatórios. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funcionou. Esse aqui é o que a gente chama quadrilátero da saúde, né? Onde está o Hospital das Clínicas, onde está o ICESP, onde está a Secretaria da Saúde, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem. E esse todo é o complexo HC, com o Instituto Central, prédio dos ambulatórios, Instituto de Ortopedia, Instituto de Psiquiatria. E este Instituto Central e prédio dos ambulatórios está representado aqui nessa foto, então vejam todo o Instituto Central e o prédio dos ambulatórios, que é esse prédio amarelo. Nós estamos neste prédio, a Fundação ProSangue está neste prédio, no seu primeiro andar. Aqui tem todos os ambulatórios que foram fechados. Hoje os ambulatórios não estão funcionando, então nesse prédio hoje só funciona a Fundação ProSangue e o laboratório central do hospital. Só que esses dois prédios têm este pequeno prédio de interligação entre um e outro. Então nós fechamos todas as passagens que interligam um prédio no outro, para que ninguém que esteja em atendimento ao Covid passe para cá, ou vice-versa, para a gente tentar isolar este prédio dos funcionários que estão na linha de frente com o Covid. E com isso deu maior segurança para os nossos funcionários. Eles entram por uma entrada independente e não tem contato com quem trabalha diretamente com o Covid. Qualquer situação foi absolutamente sinalizado que era laranja era para quem é Covid, e quem é amarelo não era Covid, tinha acessos diferenciados para não correr nenhum risco. E todos os funcionários, sempre, em todos os locais, foram colocadas placas de uso obrigatório de EPI, todos os funcionários o tempo inteiro com máscara, cada um com seu álcool gel. Esse álcool gel não é álcool gel que tem aquele dispenser para aplicação, mas era individual de cada um, então só o funcionário punha a mão nesse tubo de álcool gel. Independente dos funcionários estarem atendendo o público ou não, mesmo aqueles que estavam em laboratórios internos, todos com máscara, e os doadores, inclusive, veja, doadores de aféres, ficavam com máscara o tempo inteiro. E nós também fazíamos oferta de máscara para os serviços terceirizados, limpeza e segurança, que muitas vezes a empresa deles não ofertava máscara, mas nós ofertávamos para segurança de todos. E eu acredito que tudo isso gerou uma ação positiva com os colaboradores, isso porque até 27 de maio, dos nossos 400 funcionários ativos,
apenas 2%, estavam afastados devido a SARS-CoV. Só que 4 não tiveram a doença, foram afastados por serem grupos de risco e o médico do trabalho achou melhor afastá-los. E 4, efetivamente, tiveram a doença confirmada por RT-PCR de suave nasal, ou seja, 1% dos nossos funcionários acabaram se contaminando. Óbvio que a gente não sabe se foi no atendimento, ou foi no transporte coletivo, ou até na sua própria residência. Desses 4, 2 foram hospitalizados, 2 estão em casa com uma doença bastante leve, e desses 2 hospitalizados, uma enfermeira ficou em estado grave na UTI durante 16 dias na UTI, e ontem ela teve alta da UTI, felizmente. A outra está internada, mas com a doença moderada, sem um quadro respiratório grave. Então, eu entendo que essas ações todas conseguiram até agora poupar os funcionários. Por último, nós focamos muito na manutenção dos insumos críticos nesse momento. Entendemos que o suprimento dos insumos pode ser alterado nesse momento, então fazemos análise crítica rotineira e sistemática dos estoques de insumos críticos e percebemos que nesse momento, o que nós sofremos? Sofremos com a compra de álcool gel, com as máscaras cirúrgicas, como eu já falei, e nos preocupa muito o kit de coleta, kit de aferes para coleta de múltiplos componentes, que é o que a gente utiliza para coleta de plasma. O uso desse kit aumentou no mundo inteiro, o fornecedor é praticamente o mesmo para todos, nós temos 3 fornecedores, então os 3 vão ficar sobrecarregados na sua produção, então nos antecipamos para tentar ter um estoque maior desse kit para nós podermos atender os receptores de plasma convalescente. E também os kits para sorologia SARS-CoV-2, porque nós estamos fazendo sorologia desses doadores com plasma convalescente, além do anticorpo neutralizante, e esse kit também é um kit que está sendo disputado a tapa no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, nós estamos em cima do fornecedor para conseguir, kit por kit, para ter isso disponível na instituição. Temos mantido contato constante com o fornecedor sobre a situação do mercado e a possibilidade de desabastecimento desses ou de outros estoques. E fomos atrás de doações. Veja, o mercado privado está aberto a fazer doações para ajudar as instituições públicas e privadas que estão diretamente no combate do Covid. E fomos atrás de doações e conseguimos algumas doações para fazer doações de máscara, doações de álcool gel por parte da iniciativa privada. Não é grande coisa, mas qualquer coisa nesse momento ajuda. O nosso recurso é muito escasso, o recurso do Estado é muito escasso para a área de imunoterapia. Não veio nada a mais nesse momento da Covid, pelo menos para a Fundação ProSem. Então, nós estamos indo atrás de doações do privado para conseguir melhorar a nossa situação. E financiamento privado também da mesma forma, não só doação em insumo, mas doação de financiamento. Nós conseguimos também de uma empresa uma doação que nos ajudou bastante. Então, esta foi a forma como nós estamos enxergando o suprimento, estamos controlando ele de forma bastante próxima, bastante rígida. E aí eu queria falar um pouco do plasma convalescente. Eu não sei se vocês já tiveram alguma discussão entre vocês, mas a verdade é que quando nós iniciamos essa pandemia e esse plano de catástrofe, nós não tínhamos ali o plasma convalescente. Isso daí apareceu logo em seguida e isto mobilizou toda a instituição por conta disso. Eu acho que não foi diferente com vocês. Eu quero comentar só um pouquinho como é que nós estamos. Então, o plasma convalescente nada mais é do que a transferência passiva de anticorpos de indivíduos convalescentes para aqueles indivíduos que estejam com a doença aguda. Já foi utilizado anteriormente em outras infecções virais, no começo do século passado para a gripe espanhola, já foi utilizado para SARS-CoV, para MERS, para o West Nile e para o vírus Ebola. Entretanto, nenhum desses momentos teve algum trabalho prospectivo, controlado, que pudesse nos dar uma resposta definitiva sobre a eficácia ou não do plasma convalescente nessas situações. Na verdade, é importante que a gente tenha em mente que isso é uma medida temporária, até que medidas mais definitivas estejam ao alcance no arsenal de tratamento desses pacientes. Por exemplo, imunoglobulina, anticorpo monoclonal, drogas antivirais ou mesmo uma vacina. Então, é uma medida temporária, mas que é uma medida que talvez tenha uma eficácia e que não deve ser deixada de ser tentada para os nossos pacientes. O mecanismo de ação mais lógico, claro, é a transferência de anticorpo neutralizante para quem ainda não o tem. Entretanto, tem sido muito postulado que a transfusão desse plasma cause uma imunomodulação através de uma possível redução da resposta inflamatória grave que esses pacientes têm na fase 2 para a fase 3 da sua doença. Ou seja, além da transferência de anticorpo, talvez uma ação anti-inflamatória desse plasma. O plasma convalescente nada mais é do que uma junção de anticorpos, vários
contra o vírus ou outros tantos, fatores procoagulantes e anticoagulantes naturais, albumina, proteína C e S, e citocinas anti-inflamatórias, que talvez tenham uma eficácia muito importante neste momento. Então, na verdade, é uma junção de muita coisa e a gente não sabe que parte cada um tem nessa resposta que os pacientes estão tendo. Então, a gente acredita que haja um efeito antiviral pela transferência de anticorpo neutralizante, especialmente anticorpo dirigido contra epítopos da proteína spike, aquela que é utilizada pelo vírus para se internalizar na célula, mas também esse efeito imunomodulatório, quer seja por citocinas, anticorpos contra citocinas pró-inflamatórias, contra complementos, mas também ações diretas na imunidade adaptativa e na imunidade inata. Eu acredito que ambas as ações devem contribuir igualmente. A gente ainda vai saber melhor daqui para frente, porque os trabalhos estão começando a surgir na literatura. Os prós para o uso de plasma convalescente é que a presença de anticorpo neutralizante contra o SARS-CoV nos convalescentes pode realmente ajudar os pacientes que ainda não os têm. É possível ser aplicado em pacientes graves, tem poucos efeitos adversos, já foi utilizado em outras epidemias, como eu falei. Teremos um grande número de candidatos à doação e é uma tecnologia relativamente fácil, de fácil acesso para todos. Os contras é que é de custo alto, os kits de aférise não são baratos e os testes feitos nesses doadores também não são baratos. A logística não é simples, não temos estudos controlados e randomizados para nos dar realmente eficácia ou não disso. Não conhecemos ainda a cinética total da resposta imune ao SARS-CoV-2 e o efeito deve ser de curta duração, quer seja o efeito do anticorpo, quer seja o efeito imunomodulatório. Mas a verdade é que inúmeros clinical trials já estão em andamento com plasma convalescente no mundo inteiro. Quando eu levantei no dia 21 de maio, tinham 71 clinical trials registrados no mundo inteiro, a maior parte nos Estados Unidos, mas em segundo lugar na Europa, e o Brasil já com 5 clinical trials registrados em andamento. Então, a gente mostra que a população mundial está muito atenta ao uso de plasma convalescente nesses pacientes, até porque a gente não tem outra terapia para fazer. Como que nós fizemos isso daí? Isso que eu falei para vocês, a gente tem feito coisas tocando pneu com o carro andando. A implantação teve algumas fases. Primeiro foi uma fase inicial do planejamento, onde nós descrevemos os procedimentos operacionais que seriam utilizados para isso. Passamos a aquisição de insumos, fundamentalmente os kits de aférise e os kits para sorologia SARS-CoV, e fizemos treinamento dos colaboradores que estariam envolvidos em cada um desses procedimentos. Passamos a fase da comunidade, de informar a comunidade que nós iríamos fazer a coleta de plasma convalescente, para que essas pessoas nos procurassem e a gente pudesse ter acesso a eles. Também foi atrás de alguns registros da vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde, porque eles tinham algumas listas de pacientes que já tinham sido se curado com um diagnóstico positivo, mas que estavam curados, e eles me deram alguns acessos e eu também entrei em contato diretamente com eles. E aí, esses indivíduos que a gente entrou em contato, nós fazemos uma ligação para marcar uma triagem clínica e avaliação de acesso venoso. Nessa triagem clínica, a gente fazia um histórico de como tinha sido a doença dele por SARS-CoV. Vimos se ele tinha realmente um resultado positivo do PCR, para que ele pudesse entrar no grupo. E ali nós colhemos uma sorologia completa INAT, para saber se ele estava apto para doação de sangue, e fazíamos uma coleta de amostra para avaliar SARS-CoV-2, tanto anticorpo neutralizante como anticorpo de ligação. Eu vou mostrar para vocês como é que nós agimos. E aí, se tudo estivesse ok, a gente entrava em contato de novo com ele para chamá-lo para fazer a doação por aférise. Esse é o nosso fluxograma de atendimento desses indivíduos. Esse esquema na internet eu achei muito interessante, eu trouxe aqui, óbvio que vocês conhecem bem isso, mas aqui está tão bem esquematizado que eu resolvi apresentar. Então, os indivíduos recuperados do coronavírus, eles acabam vindo para fazer a doação de plasma. O plasma deles é testado, coletado, e esse plasma é estocado. E no momento oportuno, transportado ao hospital, à unidade de internação que o Banco de Sangue atende. O paciente é tratado e depois o paciente, quando tem cura e se transforma num convalescente também, ele volta para cá para doar e fecha o ciclo. E é com isso que a gente pretende perpetuar essa doação até que nós tenhamos uma terapia mais eficaz. E aí, além do agendamento da doação, nós também criamos este ícone para doação de plasma. Esse indivíduo, como nós fazemos um chamamento através da mídia,
através de informações. Quando ele acessa aqui, já tem uma série de critérios de elegibilidade para ele fazer a doação de plasma. Se ele preenche todos esses critérios, então aí o cadastro dele cai para nós e a gente o chama para fazer a doação. Se ele não preenche os critérios, automaticamente ele já recebe uma mensagem. Olha, infelizmente, você não preenche todos os critérios necessários para a doação de plasma, agradecemos a sua intenção, enfim. Se preenche, a gente entra em contato e aí segue aquele fluxo que eu mostrei para vocês. Bom, nós fazemos parte de um estudo, de um consórcio de tratamento de plasma convalescente, que inclui o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão, a Unicamp, o Einstein e o CID. É um consórcio onde nós fazemos um estudo prospectivo, controlado, de 3 braços. Um braço em que o paciente não receberá nada, um braço em que o paciente vai receber de 200 a 300 ml de plasma e um braço que ele vai receber de 300 a 600 ml de plasma. A intenção é a gente ver realmente a eficácia da terapia com plasma convalescente e ver o efeito de dose, porque a literatura é muito conflitante ainda que dose esses pacientes devem receber. Então, nós queremos ver se o efeito de dose tem significância na resposta dos pacientes. Todos os doadores devem ter mais que 18 anos, serem do sexo masculino ou nuligestos, devem preencher critérios para doação de sangue e terem acesso venoso para fezes, devem ter, claro, sorologia e NAT negativos, e nós fazemos a pesquisa de anticorpo. E aí é que vem uma discussão que acho que é importante a gente colocar. A pesquisa de anticorpo neutralizante é o ideal, só que a pesquisa de anticorpo neutralizante ela é cara, ela é de uma logística difícil, o teste é difícil, o teste é manual, ele requer 3 dias de cultura celular para isso, e ele, portanto, não dá para ser feito em grande escala. O nosso laboratório que faz testes de anticorpo neutralizante é localizado no ICB, dentro da USP, e ele está simplesmente com a sua capacidade de realização absolutamente explodida, porque é todo mundo pedindo, é todo mundo correndo atrás disso, e eles não estão dando conta de fazer anticorpo neutralizante para todo mundo da cidade de São Paulo que está fazendo isso. Então, o que nós temos avaliado é o quanto o anticorpo de ligação, aquele que a gente consegue aferir de GG através de um ELISA, tem correlação com o anticorpo neutralizante, para ver se a gente vê se nós encontramos um cutoff que tenha uma correlação bastante significativa com título alto de anticorpo neutralizante, para nós utilizarmos mais isto e menos neutralizante para fazer uma grande rotina em doadores. E, além de tudo, fazemos um PCR de amostra de sangue desses doadores para ter certeza que ele é negativo para viremia. Eu questiono muito a importância e a necessidade de fazer isso, porque a gente sabe que isso não é transmitido por transfusão. Até agora, todos os que eu fiz foram negativos, e é também um teste caro, é um teste manual. Eu acho que a gente tem que rediscutir isso, se é realmente importante que faça. Como eu falei para vocês, a infusão vai variar de 200 a 600 ml em 1 ou 2 doses. E aí vem a grande pergunta que acho que todo mundo inteiro se faz, e vocês devem fazer para vocês mesmos: qual paciente deve receber e em que momento deve ser feita essa infusão? Tudo indica que a administração mais precoce confere os melhores resultados, pensando principalmente no efeito da transferência de anticorpo nesses pacientes. Quando a gente fala em quando administrar, esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque ele mostra 6 pacientes e a pesquisa de anticorpo neutralizante ao longo dos dias desses pacientes que estão com a doença COVID-19. E se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a partir do 10º dia, todos os pacientes já têm título alto de anticorpo antineutralizante, mesmo aqueles que estão com doença grave e que evoluíram para um quadro pulmonar grave. Ou seja, a partir do 10º dia, todos têm anticorpo neutralizante no seu sangue. Passou a fase virêmica da doença, chegou à fase inflamatória, mas ele já tem anticorpo. Então, se a gente for pensar que o efeito principal desse plasma está relacionado com a transferência de anticorpo, não adianta eu dar ele depois do 10º dia, porque ele já tem o seu próprio anticorpo. Eu deveria dar mais precocemente. E é isso que a literatura está mostrando cada vez mais para nós. Por outro lado, esse efeito imunomodulatório é importante, com uma resposta anti-inflamatória significativa, mesmo dando mais tardiamente, eu talvez tenha efeito benéfico, porque esses pacientes estão numa atividade inflamatória tão grande e esse plasma pode ajudar. Então, é muito importante que a gente daqui para frente conheça realmente qual efeito é mais importante desse plasma convalescente, para a gente entender qual é o momento absoluto de se administrar. A verdade é que a gente já começou a tratar compassivamente alguns pacientes, acho que vocês todos também, e a gente tem observado, puramente observacional, não tem nada ainda estatístico, mas a gente parece que observa alguma resposta nesses pacientes, e todos eles que recebem de forma compassiva já estão numa fase inflamatória adiantada. E parece que eles dão uma melhorada. Então,
talvez o efeito anti-inflamatório realmente aconteça e ele vai acontecer mesmo que administrado mais tardiamente. E esse trabalho também mostrou uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês, que é a correlação entre os títulos de anticorpo neutralizante contra os anticorpos de ligação contra os epítopos S1 e S2 da proteína spike. E há uma correlação absolutamente significativa entre esses dois anticorpos. Isto começa a nos aliviar um pouco se a gente não tiver como fazer anticorpo neutralizante em todos os doadores, se a gente não pode utilizar anticorpo de ligação, que é muito mais simples, muito mais barato, e nós de banco de sangue sabemos fazer isso como ninguém. Outra coisa que reforça essa correlação foi um abstract do Mike Bush, que ainda nem foi publicado, mas eu tive acesso e estou mostrando para vocês, que é uma correlação entre um kit da Ortho, esse kit Vitrus, com os títulos de anticorpos neutralizantes. E ele observou que todos os indivíduos que tinham DO sobre o CO maior que 10 tinham altíssimos títulos de anticorpo neutralizante. Então, ele até sugere que quem usa esse kit e tem um DO sobre o CO acima de 10, nem precisa fazer anticorpo neutralizante. Ele só faria para quem tem DO sobre o CO entre 1 e 10, porque aí ele teria o título de anticorpo neutralizante dosado. Mas quem tem acima de 10, ele não faria. Então, talvez esse seja um algoritmo para a gente estudar e baratear e facilitar a nossa análise desses valores. Essa semana veio este trabalho, eu acho que é um trabalho importante, os trabalhos estão começando a surgir, ainda nenhum com grande qualidade, mas esse é um trabalho que surgiu tratando 39 pacientes e que foi um trabalho controlado. Teve um grupo controle na história. Então, ele não foi publicado, ele ainda está em revisão, mas foram 39 pacientes que foram selecionados pela necessidade de suplementação de oxigênio e tempo de sintomatologia. Os doadores de plasma convalescente todos tinham o título de maior ou igual de 1 para 320. E os casos tratados foram pareados pelo score de propensity, que é propensão, um score de propensão, e foram pareados 1 para 4 ou 1 para 2, quer dizer, para cada caso, 4 controles ou 2 controles. Ele analisa das duas formas. E os desfechos foram necessidade de incremento da suplementação de oxigênio ao longo dos dias e sobrevida. E ele classificou 4 categorias quanto à necessidade de suplementação de oxigênio. Indivíduo em ar ambiente, indivíduo com catéter VO2, indivíduo com high flow ou BIPAP e indivíduos em ventilação mecânica. Então, ele foi analisando se os pacientes que foram entrando para o grupo iam piorando na categoria ou melhorando na categoria de suplementação de oxigênio. E a sobrevida. E o que ele encontrou? Primeiro, que o grupo tratado teve maior probabilidade de estar igual ou melhor no D mais 14 da entrada no estudo em relação à necessidade de oxigênio. O odds ratio foi de 0,86 com esse intervalo de confiança. O P foi estatístico, foi significante. Também demonstrou melhora da sobrevida. E ainda, o que a gente tem dito e tem visto, a transfusão de plasma convalescente aumentou a sobrevida nos pacientes não entubados, mas não nos pacientes já entubados, dando realmente a impressão que quanto mais precoce os pacientes foram tratados, melhor. Esses pacientes do grupo tratado, o fator de risco mais frequente foi a obesidade. E uma coisa que é importante, que eu acho que é uma crítica do trabalho, a gente vai ver no final, é que 70% praticamente dos pacientes não estavam sob ventilação mecânica, estavam ou em alto fluxo de oxigênio, ou estavam com cânula de alto fluxo, ou em BIPAP. E 7 estavam só com catéter nasal, quer dizer, 18%. Só 4 estavam em ventilação mecânica. É uma análise, é um problema para essa análise, pelo seguinte, a gente não sabe se os pacientes, numa fase mais avançada, porque o N era muito pequeno, realmente teriam alguma diferença em relação à fase anterior, antes de estarem entubados e terem sido randomizados. Com relação a outros tratamentos que eles estavam tomando, os grupos, veja, aqui no match 1 para 4, aqui no match 1 para 2, foram 39 pacientes, quando 1 para 4, obviamente, 156, e 1 para 2, 74. Todos os outros tratamentos, os grupos eram homogêneos, a não ser a terapia com anticoagulação. Havia uma maior porcentagem de pacientes no grupo tratado que estava recebendo terapia com anticoagulação do que nos outros, talvez isso tenha tido alguma interferência no resultado.
Então, como eu falei para vocês, os pacientes que receberam plasma convalescente foram 39, teve uma menor porcentagem que piorou do ponto de vista respiratório, quando comparado com os pacientes que não receberam, esse foi 24,3%, teve uma piora do status de oxigênio, contra 18% no grupo tratado. E em relação à sobrevida, vocês veem em vermelho dos pacientes que receberam plasma e em preto os pacientes que não receberam plasma, a gente vê uma curva bem evidente em relação à sobrevida. Houve 24,4% de óbito nos pacientes que não tomaram, contra 12,8% nos pacientes que tomaram. Os pontos fortes desse trabalho foi uma casuística maior e foi o primeiro que apareceu com algum grupo controle para a gente poder comparar alguma coisa. Os pontos fracos é que nós não tínhamos dados de anticorpo neutralização pós-transfusão, só tínhamos os doadores. A coorte de receptores de plasma era heterogênea, principalmente quanto à duração dos sintomas e a necessidade de oxigênio. E a gente não tem como analisar subgrupos, porque o N é muito pequeno, especialmente o subgrupo que já estava em ventilação mecânica. Mas o autor conclui dizendo o seguinte, que o plasma convalescente é uma opção terapêutica potencial para pacientes hospitalizados com Covid. No entanto, o estudo sugere que pacientes não entubados podem ter maior benefício do que pacientes em ventilação mecânica, e isso reforça o nosso momento de administração. Até agora, nós avaliamos 115 doadores. Em todos eles, nós fizemos ELISA, através deste kit da Eurimum, que pesquisa IgG contra SARS-CoV-2. E apenas 8 desses 115 doadores eram negativos no ELISA, 7% deles. Mas a grande maioria era positivo, e veja, a grande maioria tinha um DO sobre CO alto acima de 3. 67,7% tinham acima de 3. Nós fizemos algum escalonamento aqui do DO sobre CO para mostrar, para ficar mais evidente. 16,5% tinham altíssimo nível, maior que 10. 35,7% com uma porcentagem acumulada de 52 era maior que 5, e aí vai. Mostrando que a grande maioria tem uma positividade bastante significativa nesse ELISA. E aí nós encaminhamos para o laboratório que eu falei para vocês de virologia do ICB para encaminhamos 50 amostras do ELISA e para eles fazerem anticorpo neutralizante para tentar achar uma correlação entre um e outro. E aqui vocês veem claramente o IgG, que há uma correlação evidente entre a densidade ótica do resultado e o título de anticorpo neutralizante. Isso começa a nos dar uma segurança, e eu passei a enxergar um cutoff bastante confortável para a gente, de 3 para esses doadores. O cutoff de 3 tem uma correspondência com o anticorpo neutralizante de 1 para 640. Então, se a gente voltar lá, a gente vê que a maioria tem anticorpo, tem um DO sobre o CO acima de 3, e esses doadores acabam me dando um certo conforto de utilizar, se em algum momento eu não conseguir mais fazer anticorpo neutralizante, por conta do grande volume de amostras que a gente tem e vai ter daqui para frente. Essas são as unidades de plasma, vocês conhecem muito bem, vocês já estão fazendo, etiquetagem da bolsa já tem codificação ISBT 128, que é muito bom. E nós coletamos já quase 150 bolsas. Atualmente em estoque tem quase 140, mas as outras foram administradas em pacientes, como eu falei para vocês, uso compassivo, já foram distribuídas para uso compassivo. Então, eu já tenho um estoque suficiente para atender todo o nosso projeto de pesquisas. Como são 5 centros, na distribuição eu já tenho o suficiente para atender. Então, daqui para frente, eu só vou coletar para uso compassivo. Então, concluindo, a estratégia temporária, aguarda terapias mais definitivas, é uma terapia simples de obtenção, embora de custo elevado. Os estudos sugerem benefícios com poucos efeitos adversos. O nosso grande desafio vai ser quando nós tivermos que fazer produção em grande escala. Isso vai acontecer. Se começar a mostrar efeito benéfico, o uso compassivo vai crescer demais, e eu não quero que nós entremos na situação de ter que escolher qual paciente vai receber, porque nós temos baixo estoque de plasma convalescente, e escolher, olha, esse vai tomar, esse não vai tomar. Então, a nossa produção em grande escala é que vai acontecer, e eu acho que vai acontecer em breve, e é por isso que eu falo para vocês que talvez eu tenha que achar alguma forma de usar anticorpo de ligação e não anticorpo neutralizante, porque vai chegar uma hora que vai estreitar e eu não vou ter anticorpo neutralizante em todos os doadores. E nós precisamos de estudos controlados para avaliar realmente a eficácia dessa terapia. Outra coisa que esbarrou com a gente, eu não tenho mais tempo, acho que vocês já até discutiram, que é a troca plasmática nesses pacientes. É um assunto extremamente interessante, para não dar mais para a gente falar isso aqui.
e a terapia celular que tem surgido nos pacientes com Covid-19. E aí vocês podem me perguntar, bom, você falou estoque até o dia 20 de abril, o que aconteceu depois? Né? O que aconteceu depois foi que, veja, do dia 20 de abril para frente, os estoques despencaram de novo. Os doadores voltaram a desaparecer dos postos de coleta, eu não sei exatamente por quê, o que aconteceu de diferente, por que eles voltaram a ter medo. Se já estava com toda essa orientação, não acho que o isolamento social aumentou em percentil para ter diminuído o número de doadores, ao contrário, as pessoas começaram a ir para a rua mais do que iam no começo de abril, mas a verdade é que o estoque caiu. E quando eu cheguei novamente no nível crítico, fizemos novamente outra intervenção, fomos à mídia, retomei a escala de funcionários que tinha, transformado em 12 por 36 para escala normal, para que eu tenha uma linha de frente maior para poder atender, dizendo para eles, olha, se nosso estoque voltar a normalizar, eu volto ao 12 por 36. Este era a nossa posição de estoque no dia 8 de maio, veja, só tinha 197 bolsas de O positivo e 34 de O negativo para atender a cidade de São Paulo. E hoje, 27 de maio, eu já tive uma melhora, ainda estou em alerta, não estou no ideal, mas claramente já houve uma melhora do estoque e a gente consegue ver pelo gráfico, felizmente. Isso me dá uma sensação de tranquilidade e conforto, e tomara que a gente suba mais nesses estoques. Bom, eu acho que a pandemia e toda essa situação de isolamento no mundo inteiro trouxe resultados muito difíceis para todo mundo, mas eu acho que a única que está agradecendo é a natureza. A natureza está com menos barulho, com menos poluição, com menos engarrafamento, e eu acho que ouço os pássaros aqui em São Paulo cantar, coisa que eu não via, e eu acho que às vezes ela nos brinda com momentos como esse, que isso aqui foi um pôr do sol aqui na minha casa. Então, se tem alguém que está contente com isso tudo, é a natureza. Eu quero agradecer, obrigado pela atenção, está aberta a discussão, quero aprender com vocês também. Obrigado.